Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa bolsinha linda e super diferente com esse detalhe na aba, tá? Utilizando somente um rolinho de fio de malha premium. Ela ficou muito linda, gente, ó, pra vocês verem que delicadeza com esse detalhe aqui na aba, bem diferentão. Vou explicar pra vocês tudo bem certinho. Aplicação de botão, tá? Com sintético aqui. Coloquei também lateral em sintético, tá? Pra substituir a argola, tá bom? Substituição de argola articulada, tá? E também uma alça com regulagem, pra dar essa opção pra sua cliente mudar o tamanho aí da alça da bolsa. Ou se você preferir também, você pode colocar uma alça de corrente também pra ficar mais delicadinha. Vou tirar aqui as medidas pra vocês, aqui logo no comecinho da nossa aula. Ela ficou aqui de largura com 23 centímetros. E mais ou menos 20 centímetros de altura, tá bom? Tadinha, gente, na aula essa semana. Tem muita coisa acontecendo pro lado de cá. Se você não me segue lá no Instagram, eu sempre tô comentando com vocês lá. Então a cabeça não tava ajudando, gente. Não porque é um modelo difícil, mas é porque a cabeça tava cheia mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é uma aula bem rapidinha, uma bolsa bem econômica e bem diferente, né? Agora que tá entrando o verão, né? Que aqui parece uma flor, né? Fica bem bonito pro verão. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natane, seja muito bem-vindo no meu canal. Espero muito que você fique aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que você tá achando. E por favor também, gente, assistam os anúncios que me ajudam bastante. Então é isso, meus amores, bora pra aula! Então, meus amores, vamos lá para os materiais para nossa aula de hoje. Vou utilizar esse rolinho de fio da Fischer, tá? Ele tem 140 metros tensionado, tá bom? Então, se você não tensionar, ele vai ficar um pouquinho com menos rendimento, um pouco. Essa é a cor vermelha, mas olhando assim aqui, tá mais para um laranja, tá? Então, ele é meio laranjado. A agulha indicada do 5,5 até a agulha número 8, tá? Então, a gente vai utilizar um rolinho. Vou utilizar também essa bolachinha com um botãozinho magnético, tá? Dois porta-alças, tá? Já vem o kit certinho com 2 unidades. Isso aqui substitui muito bem a argola articulada, tá? E dá um detalhe a mais na nossa bolsa. E uma alça com regulagem da mesma cor aqui dos nossos materiais. Lembrando que esses materiais são da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar aqui para vocês o cupom que é NA10 para 10% de desconto lá no site. Lá vocês vão encontrar alças, bases, o suporte, o botãozinho, fundos de bolsas, a aba luxo, vários kits também e o fecho boca de lobo que vocês gostaram muito da semana passada, tá bom? Então não esquece de seguir eles também lá no Instagram. Vou deixar todos os links aqui na descrição. E lembrando que o cupom é uma compra por CPF. Também vou utilizar aqui a agulha número 6 e a fita métrica para medir para vocês bem certinho com quantos centímetros que tá ficando a nossa bolsa. Então, bora pra aula! Então, vamos lá. Já vou deixar aqui, tá? Mais ou menos uns 80 centímetros de fio. Que é melhor sobrar esse fio do que faltar o fio auxiliar, tá? Pra você que é nova ou novo aqui no canal, eu sou apaixonada pela técnica do fio auxiliar, que facilita muito o fechamento de carreira, tá? Se você tá acostumado com o fechamento tradicional, não tem problema, pode utilizar, tá? Mas pra quem não conhece, eu vou ensinar também. Então, a gente deixa aqui reservadinho e vamos trabalhar agora pegando depois desse fio auxiliar. Vamos fazer a laçada inicial, tá? Não vou apertar muito, porque essa laçada inicial vai contar como se fosse um pontinho, tá? Pra nossa base oval. E agora, né, contando com a laçada inicial, vamos fazer 18 pontos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui meu cordãozinho com 18 pontos, tá? Eu gosto de dar uma tensionada pra enrolar bem certinho o fio, tá? Geralmente, quando ele não tá tensionado, ele fica plano, né? Então, eu tensiono que ele vira o rolinho certinho, tá? Temos aqui o lado direito do nosso fio, vamos virar o nosso trabalho e cada alcinha corresponde a uma correntinha. Então, vamos trabalhar do lado do avesso, tá? Vamos pular aqui a primeira laçada e vamos na próxima.
E vamos fazer pontos baixos, tá? Dando bastante altura, tá? Pra ficar bem bonito. E assim, vamos dando sequência. Até eu chegar ali, ó, na nossa laçadinha inicial. Eu vou fazendo ponto baixo pra cada pontinho de base. Então, chegamos aqui na nossa laçada inicial, tá? Tanto faz um lado que você vai trabalhar, aqui ou deste lado. Eu vou trabalhar desse e eu vou entrar dentro dessa laçada inicial e vou fazer os meus 3 pontinhos da curva, tá? Então, eu faço um aqui desse lado e eu já vou virando, tá? Meu trabalho pra gente fazer a curvinha. Um no meio e um já desse lado de cá, tá? Ó. Então, ficando aqui com os nossos 3 pontinhos. Por que que eu faço na laçada inicial? Porque essa laçada inicial a gente consegue ajustar aqui, tá? Caso fique um pouquinho complicado pra você puxar, você vai puxar essa primeira laçadinha aqui, tá vendo, ó? Essa aqui da frente. Ajusta bem e agora você puxa. Ó, dessa forma, vai fechar aqui a laçada inicial. E agora, a gente vai começar a trabalhar desse lado de cá. Essa laçadinha, como a gente já viu, é a laçada inicial, então a gente não vai trabalhar aqui, a gente vai no próximo, tá? E vamos pegar somente a alcinha de trás, tá certo? Então, ó, pego aqui a minha alcinha de trás, ajusto meu fio na agulha, tá? Pra não ficar muito longe aqui essa laçadinha de cima. E vamos fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Pegando somente a alcinha de trás. Ó. E vou fazendo até eu chegar aqui naquele primeiro pontinho que a gente pulou pra dar a altura. Ó, então fica desse jeito a nossa base, tá? E como eu falei pra vocês, nas pontas a gente vai fazer 3 pontinhos, tá? Então, desse lado de cá, o nosso primeiro ponto e aquele pontinho que a gente pulou já vai fazer a vez de um ponto baixo. Então, aqui agora eu só vou fazer mais um ponto baixo, tá? Então, eu pego, ó, bem, ó, pegando essas duas alcinhas, porque do lado de lá a gente pegou no ponto baixo inteiro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora como a gente vai utilizar o fio de apoio. Geralmente, o fio de apoio eu utilizo na nossa base com base de sintético ou base circular. Mas também tem como utilizar aqui, tá? Ó, a gente tem que transferir esse fio, ou o nosso fiozinho de apoio, aqui nessa ponta, tá? Que é onde a gente sempre vai fazer o fechamento. Então, eu vou passar, ó, por dentro dos meus pontinhos, aqui, ó, pegando as duas alcinhas, eu vou passando esse meu ponto, tá? Segura aqui pra não puxar o ponto, tá? Ó. E a gente vai passando por dentro desses pontinhos, tá? Por todos esses pontos, tomando bastante cuidado pra não passar pro lado da frente. E eu tô passando pelo lado do avesso, tá? Toma cuidado aí pra não passar pro lado direito, tá? Então, eu vou puxar esse pontinho, esse fio, até aqui, esse último ponto que a gente fez. Então, puxei o meu fio todo aqui, tá, gente? Tomando bastante cuidado, ó, quando eu falo pra vocês, pra não abrir esse buraco aqui, tá? Que a gente fechou, ó. E aqui eu tenho o meu fio auxiliar, tá? Que eu puxei todo pra essa parte. Mas a gente precisa também puxar, ó, pela última perninha do ponto, tá? Que aqui a gente tem um ponto que não tá completo, mas eu tenho que passar por baixo dessa daqui também, tá? Ó. Eu passo aqui, porque agora o ponto que a gente vai fazer, esse último pontinho, a gente vai utilizar esse fio, tá? Então, ó, fica os dois fios saindo no mesmo lugar. Agora, eu volto aqui com a minha agulha, certo? Já vejo aqui qual que é o meu fio do rolo e qual que é o fio auxiliar, tá? Vou deixar aqui pra baixo e vou entrar naquele espacinho que eu falei pra vocês. Ó,
Ajusto aqui um pouquinho o fio. Eu faço o meu ponto, inicio o meu ponto ficando com as duas laçadas aqui na agulha, mas eu finalizo com o meu fio auxiliar, tá? Ó, eu finalizo aqui. E puxo todo esse fio pra fora, porque agora a gente vai fazer o fechamento. Como eu falei pra vocês, um fechamento bem mais fácil, tá? Então, ficamos aqui com o nosso pontinho. E aqui, o fio do rolo, a gente pode ajustar o nosso pontinho, tá? Ó. Aqui, caso você queira que ele fique um pouquinho menor ou um pouquinho maior, é só soltar. E agora, vamos fazer o fechamento. Eu vou vir aqui, ó, nessa laçadinha aqui de cima, tá? Vou mostrar pra vocês com a agulha menorzinha. Eu venho aqui nessa laçadinha de cima, tá vendo? As duas laçadinhas de cima. Tem o pontinho que a gente pulou, né? Aquela alcinha que a gente pulou da parte de trás, que ficou esse pontinho aqui pra dar altura. Venho nessas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, tá? Eu pego uma e duas, pego as duas alcinhas. Pego o meu fio auxiliar, ou fio de apoio, e puxo, ó, aqui pra trás, tá? Aqui. Ó. E agora, a gente tem que dar uma ajeitadinha aqui, que a gente precisa trazer esse pontinho aqui pro meio, tá? E agora, eu vou voltar, ó, esse meu fio de apoio aqui dentro. Nosso último pontinho. Então, eu pego essa laçadinha de trás e passo pelo meio dessas duas alcinhas, tá? Pego aqui o meu fio e trago pra trás. Segurando aqui pra não correr esse pontinho e ele se manter no tamanho que a gente precisa, certo? Ó, pra vocês verem. E fica assim. Eu posso ajustar aqui, ó. Ajusto e fica bem certinho. Então, fica assim o fechamento, tá? Então, agora a gente vai fazer mais uma carreirinha pra gente conseguir fechar, né? Deixar um pouquinho maior, um pouquinho mais de espaço interno na nossa bolsinha. Ó. Agora, você tem a escolha, gente, de um atrás ou um à frente, tá? Por quê? Porque o nosso pontinho aqui, ele tá bem escondidinho, né? E a gente precisa trabalhar no meio deles. E ele fica difícil de trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, um atrás. Eu entro bem no centro, tá? E eu vou pegar ó, o meu fio do rolo, não vou pegar o fio auxiliar. Puxo aqui um, faço um ponto baixo. Agora, no próximo, eu vou fazer mais um ponto baixo, que a gente vai fazer 3 aumentos aqui na nossa curvinha, tá? Então, agora eu vou abrir aqui, ó, o meu ponto. E eu vou achar aqui aquele pontinho que ficou escondido pra gente entrar bem no meio dele, tá? Ó. Passo aqui no meio, faço um e depois mais um, tá? Que ficamos com 2 aumentos. E agora, aqui no meu último dessa curvinha, um mais um. Ficando aqui com os nossos 3 aumentos, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo centrado, pra gente dar mais estrutura na nossa bolsinha. Lembrando que a gente tem que sair bem no meio das perninhas do ponto baixo, tá? Tem que ser bem no centro. Então, eu vou fazer aqui esses pontos até eu chegar ali na minha curvinha novamente. Então, eu cheguei aqui na minha curvinha novamente e, novamente, vamos fazer 3 aumentos, tá? Lembrando de sair bem no meio, tá? Esses pontinhos aqui da nossa curvinha sempre são um pouquinho mais escondidos. Mas vamos aí, que dá certo, tá? Então, eu faço o primeiro e agora o segundo. No próximo, mais um aumento, tá? Primeiro. O segundo. E aqui o nosso último aumento. Tá? E agora, novamente, vamos dar sequência aqui fazendo os pontos até eu chegar aqui. E chegamos aqui no nosso último espacinho e vou fazer, ó, o meu último ponto baixo aqui centrado. Iniciamos aqui com o fio do rolo, mas finalizamos
com o fio auxiliar, tá? Puxo tudo aqui pra cima, pra gente fazer o nosso pontinho falso. Esse vai ser sempre o mesmo fechamento que a gente vai utilizar na nossa base toda, tá? Então, esse fechamento aqui não vai mudar. Então, eu venho aqui na nossa alcinha de cima, com a agulha de trás pra frente, tá? Ó, puxo aqui pra trás, ó. Tudo aqui pra trás. E agora, vamos voltar nessa alcinha da parte de trás e bem no meio do pontinho, ó. Nessa alcinha de trás, ó. E bem no meio do pontinho. Sempre vai ficar no mesmo lugar, tá? E puxo novamente esse fio todinho aqui pra trás, tá? Então, esse vai ser o fechamento de toda a nossa base, tá bom? Depois, a gente vai fazer a aba separada, mas aqui nessa parte da base fica desse jeito, tá certo? E agora, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente a nossa subida. Geralmente, a gente sobe aqui na parte de trás, né? Mas não, eu quero que essa bolsa fique com a parte arredondada dessa parte da base. Então, eu vou subir aqui, ó, como se eu estivesse fazendo nessa parte da frente, ó. Eu entro aqui com a minha agulha no ponto baixo centrado, ó. Puxo o fio do meu rolo e puxo aqui pra cima, tá? Como se eu estivesse fazendo na base mesmo. A diferença que vai dar a subida é que a gente não vai fazer aumento, tá? Então, eu entro nos pontos de base aqui, ó. Continuamos fazendo ponto baixo centrado, mas não vamos fazer aumento. A gente só vai, ó, circulando aqui essa parte, fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó. E assim ela já vai subindo, tá bom? Só vai dando uma ajeitadinha aqui. Aqui, ó. Só vai ajeitando pra não deixar o espaço muito grande aqui nessa parte de cima, ó. Tá? E vamos dar a volta por toda a nossa base. E dessa forma a gente vai fazendo, tá? E aqui na nossa volta total aqui da nossa base, se você fez dessa mesma forma, a gente fica com 42 pontos, tá? E é desse jeito, gente, não tem segredo, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa sequência, tá? A única diferença é que a gente vai fazer o fechamento aqui e inicia de novo, tá bom? Fazendo ponto baixo centrado. Quando eu tiver aqui com um tamanho bem bacana, que caiba um celular dentro, eu já volto com vocês. Então, pessoal, já finalizei aqui, ó, nossa base, tá? Não quero uma base muito grande, mas aqui, se vocês quiserem aumentar também, não tem problema. E ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 carreirinhas, tá? Vou medir aqui pra vocês, ó. Ficou aqui, ó, com 23 de largura e 15 de altura, tá? Então, aqui eu já cortei os 2 fiozinhos, tá? O fio de apoio, depois a gente usa pra unir as laterais, tá bom? Não tem problema. O que a gente não pode é deixar faltar, tá? E agora é só finalizar. Ó. Eu pego aqui e faço o mesmo fechamento, tá? Aqui, ó, eu levo pra trás. E levo aqui pra dentro da mesma forma que a gente fez o nosso fechamento. E agora é só arrematar, tá? Vamos passar aqui por dentro de alguns buraquinhos, ó. E a vantagem é que a gente pode, ó, arrematar os 2 fiozinhos juntos já, de uma vez só. Vamos passando por mais alguns buraquinhos aqui. Um pinguinho de cola. E só cortar daí, tá? E fica assim a parte da nossa base, tá? Vou cortar aqui já, pra não me atrapalhar. Ótimo. Ó, pra vocês verem como fica bem delicadinho aquela parte que eu falei pra vocês, né? Que eu ia deixar mais ovalzinha, né? Pra ficar bem bonitinho, tá?
E ó, pra vocês verem que fechamento maravilhoso, que aqui é a parte do avesso, ó. E essa aqui é a parte do direito, pra vocês verem como fica um acabamento maravilhoso. E agora vamos pra aba, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui a minha aba. Vou fazer aqui o anel mágico, tá? Faço aqui meu anel mágico. E dentro desse anel, eu vou colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode fazer bem folgadinho, tá? Essa parte da aba. A gente pega o fiozinho menor e puxa aqui, ó, ajustando pra ficar esse meio círculo aqui, tá? E agora as nossas carreiras que a gente vai subir, a gente não vai fazer correntinha pra dar altura, tá? A gente só vira o trabalho, tá? E agora eu vou fazer aqui uma sequência de 5 aumentos, tá? Pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 alcinhas, tá? Então, vamos fazer aqui 5 aumentos. Ó. O meu primeiro. Segundo. Terceiro. E vamos fazendo dessa forma até chegar no finalzinho e a gente ter os 10 pontinhos, tá? Pegando as 2 alcinhas. E aqui temos os 10 pontinhos da segunda carreirinha. Viro o meu trabalho e agora eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Não se preocupe, ela vai querer dar uma emborcada, mas depois a gente vai ajeitar ela, tá bom? Eu fiz desse jeito pra gente ter a quantidade certinha de pontos que a gente precisa no final. Então, aqui já na chegada, eu vou fazer o primeiro, o segundo, e vamos fazendo até chegar no finalzinho. Lembrando, pessoal, que a gente tem que trabalhar nessa alcinha, tá? Que ficou aqui no finalzinho. A gente não fez correntinha, mas ficou a alcinha do nosso primeiro pontinho. E aqui fizemos os 10 pontos, só pra vocês verem que ela tá querendo começar a emborcar. Mas ela não vai, tá? Ela não vai emborcar. Agora, a gente vai fazer uma sequência aqui. Vamos fazer um sozinho, tá? Vamos virar o trabalho, um sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento, tá? A gente vai fazer essa sequência até aqui no finalzinho. Mas no final vai acabar com um aumento, tá? Não tem problema, é desse jeito mesmo. Então, a gente vai fazer essa sequência até chegar aqui no final e fazer um aumento. Ó, então, fiz aqui meu último aumento, ó, pra vocês verem que ela volta ao normal, tá? E nessa carreirinha aqui, a gente ficou com 15 pontinhos. Agora, mais uma vez, sem fazer a correntinha pra dar altura, vamos virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto, tá? Então, a gente sempre vai intercalar com essa carreira de ponto sobre ponto, até o finalzinho. A gente vai continuar com os nossos 15 pontinhos. Dei toda a volta aqui com ponto sobre ponto, né? Lembrando que nessas carreirinhas ela quer dar uma emborcadinha, mas já volta. Então, ficamos novamente com 15 pontinhos aqui, tá? E agora, vamos para mais uma carreira. Vamos virar o trabalho. Como aqui, lembra que a gente iniciou nessa carreira de baixo aqui com um sozinho e finalizou com um aumento? Então, agora a gente vai intercalar. A gente vai iniciar com um aumento, tá? Pra não ficar pensa a nossa base. A gente precisa que ela fique bem certinha, a nossa aba. E 2 sozinhos. Um aumento. E 2 sozinhos. A gente vai fazendo essa sequência aqui. Daí, aqui nesse finalzinho, a gente vai finalizar com 2 sozinhos, tá? E aqui, ficamos com 20 pontinhos, tá? E a gente finalizou com 2 sozinhos.
Agora, a gente vai pra nossa última carreira de ponto sobre ponto, tá? Sem fazer correntinha pra dar altura. Da mesma forma, no final, a gente vai continuar com os 20 pontos. E daí, eu já volto pra mostrar pra vocês a nossa última carreirinha dessa aba aqui, nessa parte de ponto baixo, tá? Daí, a gente vai iniciar os detalhes dessa aba. Então, demos a volta, como falei pra vocês, e continuamos com os 20 pontinhos, tá? E agora, a gente vai iniciar a nossa próxima carreira, trabalhando da mesma forma que a gente trabalhou aqui embaixo. Só vai ter um detalhe no finalzinho que eu já mostro pra vocês. Viramos aqui o nosso trabalho, já vamos iniciar aqui com um aumento na chegada. E agora, 2 sozinhos. 1 e 2. Pode fazer bem soltinha essa base, essa aba, tá, gente? Caso o seu ponto seja apertado, pega aqui uma agulhinha maior pra fazer a aba. Então, a gente vai fazendo essa sequência, tá? De 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Quando eu chegar aqui no final, ó, nos nossos últimos 2 pontos sozinhos, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, aqui no finalzinho seria 2 sozinhos e um aumento. Mas aqui, gente, a gente vai fazer 3 sozinhos nesse final, tá? Então, aqui a gente vai fazer 3 sozinhos e no finalzinho a gente vai fazer um aumento, tá? Pra ficar da mesma forma, ó. Aqui no começo e no fim. Ó, pra vocês verem como fica, tá? Não fica emborcada, como falei pra vocês. E agora a gente vai começar a nossa carreira com os detalhes, tá? Vamos fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas, vira o meu trabalho, tá? E aqui, nesses primeiros passos, já corresponde como um ponto meio alto. Eu laço meu fio, venho no próximo espaço e faço mais um ponto meio alto. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço meu fio, venho no primeiro, segundo, terceiro, no quarto ponto, eu entro pra fazer um ponto meio alto. E na sequência, mais um ponto meio alto, tá? Então, a gente sempre vai fazer essa parte intercalada. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Laço meu fio, 1, 2, 3. No quarto, eu faço meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Aqui. E vamos fazendo dessa forma, tá? Sempre intercalando aí as 5 correntinhas, tá? E no quarto espaço, a gente faz o nosso primeiro dos 2 pontos meios altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio, 1, 2, 3, no quarto, mais meio ponto alto, tá? Vamos fazendo dessa forma, tá? Aqui. Até o finalzinho. E aqui no nosso último, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. O primeiro ponto meio alto. E aqui, aquela laçadinha do nosso primeiro pontinho, tá? Ó, pra vocês verem. Aqui. E fica assim, tá? Essa primeira partinha. Certo? Da nossa aba, tá? Viro o meu trabalho da mesma forma que a gente tá fazendo, tá? Venho aqui no meu primeiro espacinho, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, tá? E agora, a gente vai trabalhar aqui algumas variações de pontos, tá? Em cada espacinho, pra ficar aquele detalhe lindo da foto que tem no começo do vídeo. Vou laçar aqui meu trabalho, lembrando de tensionar bem, tá? Essa parte. Laço meu fio, aqui eu vou colocar 3 pontos meios altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer, laço meu fio, vou fazer um ponto alto, tá? Tiro 2 e depois tiro mais 2, certo? Vou fazer um ponto picô. Como que é o ponto picô? Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ó, no pezinho do meu ponto, tá vendo? Aqui no pezinho do ponto meio alto, vou pegar essa laçada e essa laçada. Passo aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo. Agora, pra fechar, vou fazer mais um ponto alto, ó.
Um ponto alto. E agora, mais 3 pontos meios altos, tá? Da mesma forma que a gente começou. 1, 2 e 3 aqui, tá? Então, essa primeira parte fica dessa forma. Agora, vamos para a parte que parece uma espiral, tá? Como que a gente faz? Por isso que a gente tem esses 2 pontinhos aqui, tá? Esses pontos meios altos que a gente fez. Eu vou virar aqui um pouquinho a minha base e eu vou entrar, ó, aqui dentro, ó, pegando o segundo pontinho, tá? Depois que a gente volta no primeiro. Então, eu entro aqui, tá? Mas primeiro eu vou laçar o meu fio, ó. Laço o fio e aqui a gente entra e vamos fazer mais alguns pontos meios altos, tá? Nesse pontinho aqui, nesse primeiro, a gente vai fazer 4. 1, 2, 3 e 4, tá? Fechamos 4 pontinhos aqui nesse primeiro pontinho. Vou virar aqui o meu trabalho e agora, gente, a gente vai fazer mais alguns pontinhos, ó. Ó, a gente tem esses espacinhos que a gente fez o ponto baixo na base, né, na parte de baixo. Então, a gente tem 1 e 2. Eu vou entrar primeiro nesse primeiro espacinho desse ponto que a gente tá trabalhando, ó. Eu entro aqui embaixo, tá, ó, pra vocês verem. E faço 1 e 2. Viro mais um pouquinho e vou vir aqui embaixo desse meu outro pontinho novamente. E faço mais 1 e 2. Ainda estamos somente na parte de baixo, tá? Agora, eu vou voltar aqui no meu primeiro ponto alto. Meu primeiro ponto meio alto aqui, que a gente deixou ele, a gente pulou ele. E vamos fazer mais 4 pontos meios altos, tá? Opa. 1, 2, 3, e 4. Ó, pra vocês verem como que vai ficando, tá? Então, fica aqui aquela parte que parece que torceu o ponto. E agora, eu já pulo aqui, ó, pra minha próxima alcinha, que a gente vai fazer aquela mesma sequência, tá? A gente vai começar fazendo essa mesma sequência. Ó, já laço aqui o meu fio e já pulo na minha alcinha. Então, vamos fazer aquela sequência inicial de 3 pontos meios altos. 1, 2 e 3, certo? Agora, o nosso ponto alto, tá? Ó, tiro 2 e mais 2. Agora, vamos fazer o nosso ponto picô. 1, 2 e 3. Entro nessas 2 alcinhas aqui de baixo, ó. Entro aqui, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui, tá? E vamos voltar fazendo o que a gente tava fazendo. Mais um ponto alto aqui, ó. E agora, finalizamos com os nossos 3 pontos meios altos. 1, 2 e 3. Ó. Tá? Agora, vamos pegar aqui os nossos pontos meios altos, tá? Lembrando que a gente pula esse primeiro e vem no próximo. Vamos laçar aqui o nosso fio e vamos fazer 4 pontos meios altos, pegando aqui, ó, passando por debaixo do nosso ponto meio alto. Ó, é bem bacana vocês deixarem bem próximo esse ponto aqui, tá? Pra não ficar emenda, ó. Então, a gente deixa bem próximo. 2, 3 e 4, tá? Agora, vamos fazer na parte de baixo, tá? Que são os 2 espacinhos que a gente fez aqui, os pontinhos, tá vendo? Temos o primeiro buraquinho e o segundo, tá? Então, vamos trabalhar ali dentro do primeiro buraquinho. Ó, 1 e 2. Pulamos e vamos no próximo e fazemos mais 2.
Um e dois. Gente, eu tô dobrando bem a base aqui pra vocês conseguirem ver, tá? Mas logo a gente acerta ela aqui pra vocês verem como que tá ficando esse resultado lindo, tá? E agora, volto no meu meio ponto alto e faço meus últimos pontos, os meus últimos 4 pontos meios altos. 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? E agora, a gente já vai laçar o nosso fio pra pular pra nossa próxima alcinha. E faço o meu primeiro ponto meio alto, certo? Ó, pra vocês verem como vai ficando. Essas espirais aqui, ó. E também, gente, fazendo aqueles pontos aqui, aqueles 4 pontinhos aqui embaixo, ajuda a nossa aba a não emborcar. Lembra que ela tava meio emborcadinha? E agora ela vai aumentar, tá? Ó, pra vocês verem aqui a parte que tá com a espiral e a parte que não tá com a espiral, tá vendo que ela tá querendo emborcar? Mas é assim mesmo, tá? Então, a gente vai fazendo essa sequência, tá, gente? Vamos continuar aqui fazendo do mesmo jeito. Vamos fazer aqui mais 3, né? Já fizemos o primeiro, vamos fazer 3. Depois, um ponto alto, o ponto picô, um ponto alto, finaliza com os 3 pontos meios altos. Viramos aqui e vamos pular o nosso primeiro ponto meio alto e vamos no próximo fazendo 4 pontos meios altos. Depois, vamos vir nos espacinhos, tá? Os espacinhos que estão os nossos pontos meios altos. Venho no primeiro e faço 2 pontos meios altos. No segundo, mais 2 pontos meios altos. Finalizo aqui no nosso primeiro que a gente pulou com mais 4 pontos meios altos. E já partimos para nossa próxima alcinha, tá? Vou fazer aqui mais esses 3 aqui, o finalzinho. E já volto com vocês pra gente finalizar tudo junto. Ó, pra vocês verem como fica, tá? Ficamos com 4 espirais aqui na frente. Caso você queira essa espiral mais cheia, é só aumentar a quantidade de pontos aqui, tá? Pra mim tá bacana, pra mim não tem necessidade de aumentar. Mas ó, pra vocês verem como fica bem bonita e bem diferente, tá? Ó, como a gente começou aqui, lembra que a gente tinha os 2 pontinhos aqui, né? Aqui no começo, a gente não fez a espiral aqui, a gente fez só aqui. Então, aqui do mesmo jeito, a gente só vai finalizar aqui, ó. Depois de fazer tudo bem certinho, com os nossos 2 pontos baixos. Eu vou vir aqui bem no pezinho, ó. Nosso primeiro, aqui. E vou utilizar aqui, ó, a nossa segunda correntinha que a gente fez pra subir, pra fazer mais um ponto baixo. Tá? Ó, pra vocês verem como fica. E agora, a gente só vai fazer uma carreira, mais uma carreirinha aqui de ponto baixo. Mas primeiro a gente vai arrematar aqui, ó, nessa parte do meio, tá? Então, ajusta aqui bem, a gente vira aqui, ó, passa por dentro de alguns pontinhos. Vamos passar por dentro de alguns pontinhos, vamos dar algum nozinho aqui, tá? E depois a gente arremata, ó, tudo junto, quando a gente fazer a carreira de ponto baixo, tá? Ó, então, maravilhosa a nossa aba, bem diferentona. Vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui no pezinho do nosso ponto, fazer somente um ponto baixo. E agora, para cada carreirinha, ó, as carreiras aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui, 1, 2, né? Aqui eu tenho o meu 1, daí aqui no meio, tá? Onde a gente acabou de arrematar, a gente faz 2, tá? Fazemos 2 pontinhos baixos. E continuamos com a sequência, sem esquecer, gente, nenhuma carreira, tá? A gente tem que fazer em todas as carreiras um pontinho baixo. Então, a hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui, tá, gente? Até o pezinho do meu meio ponto alto aqui do canto, tá? Que eu vou fazer 2 pontinhos igual eu fiz desse lado de cá. Lembra que a gente fez 2 pontinhos? Então, eu vou fazer mais 1 e 2 aqui, tá? E agora, a gente vai fazer o pontinho falso bem aqui no pezinho, pra ficar igual aqui a correntinha que a gente fez. Mas eu já vou cortar aqui um pedaço pra gente unir a nossa bolsa, tá?
a nossa aba na bolsa. Agora, eu vou puxar ele todo pra fora, da mesma forma que a gente faz o fechamento aqui, tá? E vem aqui no pezinho daquele pontinho que a gente fez. E fazemos o pontinho falso, certo? E já ficamos aqui com a saída para unir na nossa bolsa. Ó. Então, fica assim. Vou cortar aqui esse excesso, tá? Aqui, da parte do meio, ó. Já cortamos e ficou assim a nossa aba, tá? Então, é muito importante vocês não esquecerem nenhuma carreirinha, tá? Lembrando que como a gente não fez correntinha pra dar altura, tem algumas carreirinhas que ficam escondidinhos, mas tem que trabalhar nessas carreirinhas também, tá? Então, ó, pra vocês verem, já vamos deixar aqui o nosso fio de saída. E, gente, o que a gente pode aproveitar também aqui é fazer o seguinte: a gente sabe onde é o nosso meio da nossa aba, né? Que é bem aqui, ó, onde tá o meio. E o que a gente pode fazer? A gente já pode colocar, ó, o nosso botãozinho. Essa parte mais achatadinha sempre é na parte de cima, tá? A parte mais robusta a gente deixa pro lado de baixo. E eu vou colocar do lado avesso, tá? Ó, pra vocês verem. A gente já aplica aqui, tá certo? Eu gosto de aplicar com carreira de ponto baixíssimo, mas aqui como é uma aba, gente, não tem como, né? Vai aparecer o fio aí e vai ficar feio. Vou utilizar aqui, ó, uma agulha de tapeceiro, um pedacinho de fio. Ó. Vou já medir aqui, tá, gente? Porque a gente vai se basear aqui, ó, por esse buraquinho, tá? Então, a gente deixa bem no meio e vamos fazer essa costura. Porque dessa forma a gente fica mais fácil. A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção, gente, é pra pegar só as alcinhas e não passar com a agulha pro lado da frente, tá? A gente não quer esse fio na frente. Ó, deixar aqui uma pontinha, tá? Venho no próximo buraquinho, ó. Caso você queira fazer essa costura aqui com linha e agulha mesmo de costura, não tem problema, tá? Mas aqui fica, eu acho que fica mais prático. Então, a gente vai fazendo essa costurinha, pegando as alcinhas, tomando bastante cuidado pra não aparecer na frente. Ó. Volta aqui no meu buraquinho. Tá? Lembrando de ajustar bem. E a gente vai fazendo desse jeito, tá bom? Tomando cuidado pra não sair fora do lugar. Ó. Aqui. Olha na frente, sempre tomando bastante cuidado, olhando na frente, pra não passar pra frente esse fio, tá? Então, vou dar a volta aqui e já volto com vocês. Ó, voltei aqui no mesmo lugar que a gente já tava, tá? A gente vai cortar esse fio, vamos arrematar tudo bem certinho. Essa parte aqui não tem erro, tá? É só fazer a mesma coisa que a gente já fez do lado de lá, que é dar um nozinho, esconder por alguns buraquinhos, tá certo? Ó, pra vocês verem. Agora, a gente vai aqui pra no corpo da nossa bolsa, tá? Vou pegar aqui alguns marcadores pra me marcar pra vocês verem aonde vai ficar a parte da união. Então, meus amores, marquei aqui na nossa aba, tá? Somente a parte aqui, ó, somente essa parte, tá? Sem contar aqui os pontos dos nossos meios pontos altos aqui, tá? Na lateral, e ficamos com 20 pontinhos, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho os meus 20. Agora, precisamos dividir aqui na nossa bolsinha. É muito fácil, tá? Essa divisão. A nossa bolsa, ela já tá com a base, ó, bem certinha. Então, é só dobrar aqui, ó,
a gente dobra aqui e a gente vai colocar na parte de trás, tá? A gente não vai colocar na parte da frente. Então, a gente coloca na parte de trás e marcamos aqui, ó. Vamos marcar esse pontinho que tá retinho, tá vendo que tem um pra cá, outro pra cá e tem esse reto. Então, é esse o primeiro que a gente vai marcar. E desse lado, a mesma coisa. O pontinho que tá reto, a gente marca também. Ó, então, marcamos aqui. Vou contar deste marcador pra cá, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Temos 22 pontinhos aqui. Então, quer dizer que a gente pode pular cada um pra trás, tá? Então, eu passo esse marcador pra cá e esse marcador pra cá, porque a gente só precisa dos 20 pontinhos. Os mesmos 20 pontos que estão na base, tá? Na aba. Gente do céu, tô errando toda hora. Aqui, ó. Prontinho. Então, temos aqui os nossos 20 pontos, tá? Ó. E agora, a gente vai virar assim. E vamos pegar agora a nossa agulha, tá? Do mesmo jeito. E vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar, ó, a alcinha de trás da base. E a alcinha da frente da aba, tá? Sempre vai ser as duas alcinhas que se encontram, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, marcador com marcador. Tá vendo que essas duas alcinhas se encontram, que eu falei pra vocês? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas. Vamos deixar esse fio pra baixo, mas a gente sempre vai pegar a alcinha primeiro da base e depois da aba, ó. Dessa forma. E agora, a gente pega o fio que tá aqui por baixo, tá? Esse primeiro pontinho aqui fica meio desengonçado pra eu mostrar pra vocês. Mas, ó, laço o fio, puxo pra cima, fazendo a primeira laçadinha. De novo, pego aqui essa alcinha da base e a alcinha que se encontra da aba, tá? Pego o meu fio que tá aqui embaixo, laço, ó. Tô mostrando deitada, gente, porque como o fundo dessa bolsinha é redondinho, ela não fica em pé, tá? Então, por isso que eu tô mostrando deitada. No próximo, pego a parte da base, ó, a alcinha de cima, pego a alcinha que se encontra aqui da aba, laço o meu fio, ó, puxo pra trás e fecho em um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazendo desse jeito até a gente encontrar aqui, ó, marcador com marcador, tá bom? Dessa mesma forma que eu tô mostrando pra vocês, tá? Sem esquecer ponto nenhum. Então, pessoal, cheguei aqui marcador com marcador, a gente só desmarca, tá? Porque agora a gente já sabe que tá bem certinho, ó. E eu venho aqui pegando o primeiro da parte de baixo, tá? E depois a aba e fecho aqui num ponto baixíssimo, tá? Ó, pra vocês verem como fica a união em pontos baixíssimos. Agora é só cortar o excesso, que sobra bastante. E vamos fazer aqui aquela finalização da mesma forma que a gente sempre faz, tá? A gente leva lá pra trás e faz o acabamento. E agora, gente, a gente só vai aplicar, ó, o botãozinho aqui, tá? Tá bem no lugarzinho que a gente deixou, tá? Ó, pra vocês verem como fica bem fofinha, tá? É só ajeitar, né, gente? Que a gente dobrou ela toda, então a gente tem que ajeitar ela bem certinho, tá? Vou fazer aqui o arremate desse lado aqui e volto pra colocar o botão com vocês. Ó, como falei pra vocês, essa parte aqui de dentro a gente consegue fazer em ponto baixíssimo, né? Então, é só a gente marcar aqui, ó, o lugar que a gente precisa aplicar o botão. Então, eu coloco aqui o botãozinho, tá? Ó. E como essa aba aqui ela é vazada, você vai conseguir ver melhor aonde tá. Daí, você só segura com os dedos
aonde precisa ficar o botão. E marca, ó, pra vocês verem. Então, é bem facinho aplicar aqui esse botão por conta da nossa aba ser vazadinha, né? Então, de novo, a gente dá uma olhadinha, tudo certinho, pra ver se tá no lugar certinho. E daí, é só pegar um pedaço de fio de novo, tá? Vou pegar uma agulhinha menor que passe por dentro desse buraquinho. Aqui uma agulhinha menorzinha, essa é a 4,5. E eu vou fazer pontos baixíssimos somente, tá? No lugar que tá aqui. Então, vamos fazendo os pontos baixíssimos aqui por toda a volta do nosso botão, tá? Não vamos esquecer de limpar, tá, gente? Querendo ou não, essa parte do botãozinho é de sintético, então ele necessita de uma limpeza, tá? E aqui não tem erro, tá? A gente só vai circulando o botãozinho com pontos baixíssimos, tá? Como falei pra vocês, essa parte aqui dá pra fazer o ponto baixíssimo porque não vai aparecer, né, gente? Na parte do avesso vai ficar escondidinho. Mas a gente vai fazendo pontos baixíssimos, tá? Olha os lugarzinhos, tá bom? Solta bem a laçadinha pra não apertar muito. E vamos circulando aqui o botãozinho com ponto baixíssimo. Ó, eu circulei aqui, tá? E a gente vai fazer aquele mesmo fechamento, tá, gente? Bem tranquilinho, ó. Vou cortar aqui o meu fio. O restinho que ficou. E vamos fazer aquele mesmo fechamento de todas as outras carreiras, tá? Aqui é um pouquinho mais difícil, porque querendo ou não, vamos pegar uma agulha menor, querendo ou não, tem um botãozinho aqui, né? Mas eu tenho que passar a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, tá bom? Ó, passo aqui o meu fio por trás, aqui, tá? E volto no mesmo buraquinho que tá saindo esse fio. Lembrando de passar aqui por debaixo do sintético. Ó. Ó, e eu puxo aqui pra baixo. Tá? Ó, e fica assim o acabamento do botãozinho. Mas é só fechar aqui, tá? Ó, pra vocês verem que lindeza, gente, que fica, né? Fica super delicadinho, tá? Caso você queira já deixar como clutch, fica bem bonito também. Colocar uma alcinha de corrente também, tá? Fica bem bacana. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz a união ali também, tá? Esse botãozinho, que é do mesmo jeito, praticamente, do botão imantado, que a gente vai fazer a união com ponto baixíssimo também nas duas laterais. Ó, pessoal, coloquei aqui de um ladinho já, tá? Pra vocês verem como fica parecendo um quadradinho aqui, né? Mas é ponto baixíssimo, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, a gente vai colocar bem no final da aba, tá vendo? Bem no finalzinho de onde foi aplicada a aba. Ou se você quiser colocar um pouquinho mais pra trás, pra deixar bem no meio, não tem problema, tá? Mas não vai mudar o resultado. A única coisa que a gente não pode é deixar muito aqui embaixo. A gente tem que deixar sempre em cima, pra não rodar essa nossa bolsinha, tá? Então, eu vou colocar aqui no lugarzinho, lembrando sempre de fazer a limpeza, tá certo? A gente tem que fazer essa limpeza. E, ó, tem que ficar bem na divisa aqui, ó. Bem na divisa da nossa base, tá? Então, pra vocês verem, desse lado ficou bem na divisa e aqui também tem que ficar bem na divisinha, tá? Ó. Aqui. E a gente vai fazer pontos baixíssimos do mesmo jeito que a gente fez no botão, tá? Da mesma forma. Eu gosto, fica bem bonitinho e fica bem preso também, tá? Então, vamos lá. A gente coloca aqui o fio na parte de baixo, tá certo? Ó, vem aqui na parte de baixo, a gente entra no primeiro buraquinho e puxa o fio aqui, tá?
Ó, puxo aqui. Dou uma ajustadinha, venho no próximo buraquinho. Lembrando de deixar no lugar que a gente precisa. Laço o meu fio e puxo aqui pra cima e fecho o ponto baixíssimo. Agora eu vou vir pra cá, tá? Ó, venho aqui no meu próximo lugar. Puxo aqui e subo pra cima. Agora, o último lugar vai ser esse aqui de baixo, porque depois a gente vai fazer, né, aquele mesmo pontinho. Ó. Então, fica assim. A gente corta, tá, o excesso. E vamos fazer o pontinho falso do mesmo jeito, tá? A gente puxa aqui. Pega uma agulhinha menor. A gente faz da mesma forma, tá? Puxa aqui com a agulha, de trás pra frente, e depois a gente volta no buraquinho, tá? Ó. E agora, a gente vai voltar o nosso fio, ó, dentro aqui do buraquinho, nosso último pontinho, tá? Vamos ajustar aqui, tá? Pra não se esconder esse pontinho. E puxamos aqui pra baixo, tá? Aqui. Ó, puxei, gente, mas eu puxei demais. Então, agora eu tenho que ajustar aqui, tá? Ó, então, a gente consegue ajustar bem certinho, tá? Pra vocês verem dos dois ladinhos. Então, a nossa bolsinha ficou assim, tá? Com a aplicação nas laterais, certo? A nossa alça com regulagem, como eu falei pra vocês, caso vocês queiram, vocês podem substituir também essa alça por uma alça de corrente, argola articulada também, pra ficar mais delicadinho. E aí, uma clutch, né? Pra ficar mais delicado. Mas eu gosto bastante dessa opção, que dá pra usar no dia a dia também. Ó, essa proposta é bem bacana, gente, ó, pra vocês verem, parece uma flor, né, aqui nessa parte da aba, tem as espirais aqui que dão um charme a mais na nossa bolsa e deixa ela bem diferente. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comenta aqui embaixo se você chegou até aqui no final da aula, hashtag espiral, pra mim saber que você assistiu todo o passo a passo, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula!